Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, todos juntos, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Amém. Lectio Divina, a prática da devocional, de fato, é extremamente primordial, essencial, imprescindível para a vida do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus. Todos nós precisamos praticar a devocional cristã, e a devocional cristã nada tem a ver a não ser com a leitura das Sagradas Letras, a meditação nas Sagradas Letras, a oração, o tempo de consagração seu e Deus, aquele momento do dia onde tudo para você conversar com o seu Pai maior, seu Pai celestial, e assim buscar de Deus a graça e o conhecimento da palavra de Deus, para assim praticá-la com a exatidão. E é interessante porque o livro de Apocalipse ele começa com esta informação que, na verdade, João deveria passar para as igrejas, todas as igrejas deveriam ler essa carta, todas as épocas, como nós estamos lendo aqui hoje. E nessa carta, chamada por nós de Apocalipse, Deus fala com João da seguinte maneira: esta é uma revelação de Jesus Cristo para você, João, para que essa revelação seja escrita e repassada para as igrejas. E todos devem lê-la, todos devem ouvi-la, todos devem guardá-la. E por fim, entendendo as Sagradas Letras como um todo, nós temos ainda mais um verbo: todos devem praticá-la. Não está descrito aqui, mas em outros tantos textos da Palavra de Deus nós temos essas mesmas informações seguindo este último quarto verbo. Então, eu e você precisamos ler, mas não somente ler, ouvir, mas não somente ler e ouvir, guardar também, mas não somente ler, ouvir e guardar, praticar. Chegou o tempo, meus irmãos, em que o povo de Deus será conhecido não somente pelo fato de ser o povo que anda com a Bíblia na mão, que anda com a Bíblia, mas que guarda a Bíblia no coração. E quem guarda a Bíblia no coração pratica, vive na prática do cristianismo. João recebe essa revelação da parte de Deus numa ilha, preso, condenado ali à prisão perpétua, onde ele vai morrer, mas ele recebe de Deus essa graça, escreve e envia para todos nós, envia para as igrejas de todas as gerações até a volta de Cristo. Essas palavras, João, devem ser lidas, porque as coisas estão para acontecer. Jesus vai voltar. Ele veio, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados e nós sabemos que o túmulo está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque o coração está cheio daqueles que creem, aceitam a palavra de Deus. E nós precisamos viver mais assim. Nós precisamos ler e ouvir, é diferente, porque ler por ler é ler por ler, mas ler e buscar compreender é ler e ouvir. Buscar a compreensão, a interpretação correta, a direção do Divino Espírito Santo para que possamos ler e entender e guardar no coração. Tudo isso, meu irmão, é encharcado por uma vida de oração, meditação na palavra de Deus. É isso, é você ler e ruminar. Ruminar é uma maneira que alguns animais possuem de alimentar-se. Ele alimenta, a comida desce ao estômago e volta à boca de novo. Não fica com nojo, mas é assim que o boi alimenta-se. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus desta forma.
Você lê, você abastece, e aí você durante o dia vai voltando aquela palavra na sua mente, dizendo novamente, meditando aquele texto, meditando naquela palavra, para que durante a sua jornada de vida você seja edificado por essa palavra maravilhosa. Orando, sabendo que Deus ouve as orações. Pessoas são curadas quando há oração. Pessoas são libertas quando há oração. Caminhos são abertos quando há oração. Vidas são transformadas, famílias são reconquistadas, famílias são reunidas pela oração, pela prática da oração. É isso que nós estamos aqui aprendendo na manhã desse dia, a termos de fato uma intimidade maior com o Pai maior, é termos um relacionamento com aquele que de fato nos ama, que foi capaz de morrer pelos nossos pecados. A pessoa que mais te ama nesse mundo é Deus, que foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pela igreja de Jesus Cristo. Bem-aventurado, extremamente feliz, feliz de verdade, são aqueles que leem, que ouvem, que guardam, tem o melhor lugar como tesouro a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Não adianta falar que defende isso, defende aquilo outro, se não guarda, se não pratica. A prática é de fato o que vale. Como já diz o ditado, as palavras elas ensinam, mas os exemplos arrastam, fazem a diferença. Não é falar de boca para fora, porque assim é como Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo em 1 Coríntios 13, 14, é como um símbolo que retine e logo some, porque são palavras jogadas ao vento. Mas a igreja de Jesus Cristo é o povo que pratica a palavra de Deus. E aí, meu irmão, não é somente um sino que badala e logo some o barulho, não, é um barulho que de fato vai para a eternidade, porque vidas são transformadas com essa prática do Evangelho, pessoas são vivificadas pela prática do Evangelho. Chegou o tempo de vivermos mais assim, de ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus e praticá-la. Vamos orar nesse momento? Vamos orar no sentido de que nós tenhamos uma prática mais viva da palavra de Deus, uma prática verdadeira. Nós estamos sendo edificados, toda a liderança da igreja iniciou-se nesse segundo semestre de 2024, uma nova jornada de estudos, e esse é o desejo da liderança da igreja, meu irmão. Nós estamos focados nisso aqui, sermos discípulos de Cristo. É um desafio muito grande. Toda a liderança da igreja está com um manual de estudos da palavra de Deus, de maneira que nós estaremos decorando versículos, lendo a Bíblia, fazendo estágios, algo assim, que vai marcar a nossa igreja, porque nós precisamos alcançar essa cidade, esse mundo, com o poder do Evangelho. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma. Feche seus olhos nesse momento, você e Deus. Conversa com o Pai, fala com Ele, eu quero mais dessa graça, quero viver mais assim, eu quero ter uma prática verdadeira do cristianismo. Não é ser cristão por nomenclatura, é ser cristão de verdade, seguidor de Cristo. Grande Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, meditamos nas Sagradas Letras e precisamos que o Senhor nos abençoe na manhã desse dia, Pai. Aquietamos o nosso coração diante do Senhor, esse tumulto todo que vivemos, tantos ensinamentos contrários à Tua palavra, tanta turbulência, tantos problemas. O Teu povo se aquieta para ouvir a Tua voz, meditar na Tua voz, guardar a Tua voz e colocá-la em prática. Como a voz também nos diz, que não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas ávidos praticantes dos ensinamentos da Tua palavra.
Assim oramos, abençoando o teu povo, em o nome de Jesus, consagrando a todos nós com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.